Bom dia, meus fabulosos! Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Aqui é o Big e estou de volta para mais um episódio das Crônicas Fabulosas, onde a gente vai falar sobre tudo que rolou na live de Fábula Última da Jambô. Comigo está o Lino. Sejam bem-vindos, meus fabulosos. Mais um dia aqui com a gente. Quem não acreditou, tamo aqui. Espero que todos presentes e acompanhando esse terceiro episódio nosso. Lino, ontem pra gente que tá gravando aqui, né? Finalmente rolou a primeira live de Vera, com o jogo mesmo, né? Isso, eu tava ansioso pra ver como seria. Aconteceu o que a gente já esperava, né? Pra acelerar o processo, os personagens já estavam criados. Mas isso não afetou de forma nenhuma a construção da coisa e começou muito bem o jogo. Como a gente tinha falado anteriormente, aparentemente o Gui ele mandou uma liçãozinha de casa pra galera, ó, cada um faça seu personagem. Talvez eles tenham feito assim com a ajuda dele, né, pra poder, questão de regra e questão de livro, porque tem personagem lá que não tem no livro básico, tá? Não sei se você chegou a perceber. Sim, eles já estão dando alguns spoilers do que tá por vir nos outros livros. No caso do Natural Fantasy. Fabuloso! Lino, o pessoal do Discord do Fábula Última, abraço aí pro Tails e pro MT. MT, inclusive, que participou do último podcast do Oito Pilares. Se você não ouviu o Oito Pilares, a gente falou sobre feitiços rituais. E o MT, ele, além dele participar com um quadro novo, ele também tá fazendo uma rifa, cara. Por isso que eu tô falando dele agora, pra já, se você não viu, tá rolando uma rifa do MT do financiamento Fábula Última. Tá rolando lá no servidor, lá no Discord Fábula Última. Eu vou deixar o link na descrição. Você fala direto com o MT, concorre com R$10 o ponto da rifa. E quanto mais gente apoiar a rifa, maior cresce o prêmio. Então, se você tá com pouca grana, não vai apoiar o Fábula Última por falta de grana, com R$10 você já concorre aí a um PDF, vai aumentando, vai virando livro físico. Se a rifa der bom mesmo, pode chegar até o pacote nível 5. Então, confere aí o link na descrição, a rifa do MT, e fala diretamente com ele. Uma boa oportunidade para ter acesso ao material. Até meus cachorros estão já sinalizando que eles querem participar aqui. Falando disso, né, continuando falando do Discord de Fábula Última, o Tails, abraço pro Tails, né, que é o outro moderador do Discord, ele perguntou como é que foi, e eu dei um resumo pra ele, porque o nosso papel aqui é contar o que foi, então não entreguei o ouro pro Tails, né, ele que ouça as Crônicas Fabulosas. Mas eu poderia resumir, assim, basicamente o que foi esse primeiro episódio, antes de a gente começar. Foi uma apresentação dos personagens, né? E um tutorial do jogo, certo? Do Fábula Última, misturado com uma apresentação do mundo Natural Fantasy de verdade, assim. Eu gostei muito da abordagem do Guilherme, cara. E você? Também, a escolha que eles fizeram também de andar com os bonequinhos é legal, dá uma dinâmica legal, dá essa imersão também de JRPG, e todo esse cenário bucólico que ele construiu, né? Isso é bem interessante. Eu achei a opção dele, porque assim, o nosso RPG, ele não tem isso, né, de andar, é mais um teatro da mente mesmo, e no combate a gente entra na tela de combate com as estatísticas. Digamos assim, seria o RPG clássico. Já ele fez, por um lado, meio action RPG tipo Zelda, né? Que você tem que ir andando e batendo nos bichinhos. Que é uma coisa só, né? Enquanto no RPG clássico japonês, né, tem a parte de andar e a parte de lutar, são duas telas diferentes. No Zelda é uma coisa só, né? Você tá andando e de repente você vai dar uma espadada no monstro, né? Sim, sim. Bem, a gente tá jogando pra gente mesmo, né? Então usar só o teatro da mente é o que atende nossos anseios. Eles precisam, né, desse apelo visual para quem tá acompanhando ali o jogo. Então foi uma escolha interessante. Ficou legalzinho, ainda mais que é um cenário micro, né? Tipo assim, é uma vila e a missão se passa na vila, é meio que uma dungeon, né? A gente vai chegar nisso. Mas vamos lá, Lino, começando aqui o assunto mesmo, a gente teve
primeiramente, a apresentação da equipe, né? Dos personagens. O Guilherme já entrou nos personagens, não demorou muito, não enrolou muita coisa, já foi... Se apresentem aí. E aí a gente tem aí os personagens. Você pode falar um por um pra nós? Para começo, a Karen está jogando com a Lohane. Você conseguiu captar alguma classe dela? Porque a gente sabe que ela é elementalista, mas é só isso mesmo? Será? Eu não sei, eu não tenho certeza ainda. Ela tá escondendo o jogo por enquanto, né? As coisas que ela tá fazendo é mais no miúdo. Mais pra frente a gente comenta, né? Algum poder que ela já utilizou, mas por enquanto ela tá escondendo o jogo. Eu vi um comentário no chat falando que ela usou uma magia que não é do básico. Eu não percebi, cara. Teria que ver de novo com detalhe para ver as magias que ela usou, se realmente são do básico ou não. Mas tudo bem, se ela tá usando o suplemento, faz parte do jogo. Lançou, pode usar. Tá no livro, é pra usar. Depois a gente tem o Felipe, né? Que é o Dalan, né? Isso, o Dalan tem, como ele já falou mesmo, esse papel meio de escudeiro do grupo, que ele executou muito bem. Ele começou já a fazer os testes dele ali com o personagem e gostar de estar alcançando o resultado que ele estava buscando na criação. Isso foi muito legal. Depois temos o André e o Dr. Percival, o professor Percival. E aí, o professor Percival, para mim, foi o destaque. Ele ainda não virou pato, mas a interpretação do André foi muito engraçada, cara. Inclusive, eu mandei uma mensagem para ele agora no Instagram, ontem à noite, e ele seguiu o podcast, pediu para ouvir, mandei o link para ele, e ele parece ser bem bacana. Um dos personagens que eu mais vou seguir, eu como jogador de erudito, eu gosto desse papel que ele tá seguindo, de meter o embromation ali e fazer essa parte de comédia no jogo. Isso é muito bom. Inclusive, adorei ele roubando a ideia da Treva do que ela falou em off antes dela falar. E depois aconteceu o resultado. E depois aconteceu o resultado que ele se arrependeu e queria jogar nas costas dela. E isso foi muito divertido. Eu só puni ele no chat porque ele jogou uma referência do Carlinhos Brown no começo, dizendo que ele era casado com a filha do cantor de Leãozinho. Só que foi uma referência muito profunda, porque o cantor de Leãozinho é o Caetano, né? Sim. Só que o Carlinhos Brown é casado com a filha do Chico Buarque, não do Caetano. Uhum. Então eu até zoei lá, mas tá muito legal a interpretação do André, cara. Sim, eu quero ver quando chegar o fatídico momento que ele se transformar em pato. Inclusive, eu acho que já será no próximo episódio. Já deixaram ali um gancho de que no próximo episódio isso vai acontecer. E a Treva é a Chance, né? Que é acho que é espiritualista, né? Alguma coisa desse tipo, né? Não é só espiritualista, não. Ela manifestou a habilidade de entropia. É verdade. Ela jogou uma magia lá muito doida que podia curar ou podia dar dano na galera. Isso. Que, inclusive, de acordo com os dados que eles tiraram no jogo, a chance deles se darem mal era muito grande. Os dados não ajudaram muito eles, não. É verdade. E aí, depois de apresentar os personagens, eles entraram explicando sobre o cenário, né? Sobre a Vila Cogumelo, que é uma vila bem Natural Fantasy. Eu gostei muito da descrição do Gui. O Gui é muito bom nisso, né? Não é a primeira vez que ele tá... Ele não é nenhum novato no serviço, né? Eu achei legal que a vila... Ela é toda cercada, além de cogumelos, obviamente. Ela é bem escura, porque cogumelo precisa de umidade, né? E ela tem uns cristais que iluminam pontualmente a vila, inclusive um cristal gigante na praça principal. Como ele falou, entra a luz do sol, mas é muito pontual. É mais mesmo a iluminação, mais mesmo por esses cristais, né? Ele fez o dever de casa muito bem, assim, de pensar no que seria necessário para aqueles cogumelos estarem ali, e o que seria preciso para uma comunidade que vive de cogumelo, né? E seria isso. Ok, se eles vivem em baixa luz, o que precisa dessa comunidade para conviver com essa baixa luz? Então ele pensou muito bem nesses detalhes. E aí a gente falando do mapinha, né? Eles foram transitando pelo mapinha, jogando como fosse um videogame, né? Mexendo os tokens pelo mapa. E chamou a atenção de que eles não usam o Foundry, né? Eles usam o Roll20. O pessoal ficou, não tem Foundry, é Roll20 mesmo? E aí o Lino trouxe a informação, né? Programa com informação, aqui tem informação!
O sistema, eles, a princípio, já deram até, eu acho que, declaração sobre a questão do Foundry. Não tem nenhuma intenção deles de abraçar o Foundry enquanto algo para ser jogado oficialmente, não. Além disso, eles vendem vendem o sistema de T20 pelo Roll20, não só no Brasil, mas para fora do Brasil. Todas essas estruturas que eles criaram no Roll20, eles vão seguir isso e ali criaram só um modelo dentro do Roll20 para jogar rolando e anunciando os resultados. Eles têm meio que uma parceria com o Roll20, né? Isso aí é uma má notícia pra galera que esperava alguma coisa desenvolvida no Foundry do Fábula Última oficial pela Jambô. Inclusive, um abraço aí pro Lamegal, meu companheiro de tradução aí do módulo Foundry. Eu vou dar, até depois que eu terminar de gravar aqui, eu vou mandar uma mensagem pra ele dizendo que acho que vai dar ruim, hein? Vamos ter que trabalhar sem a Jambô nessa aí. Tem que fazer umas opções aí de termos. Os termos vão ficar ok, mas é porque a gente estava esperando que houvesse algum tipo de colaboração na questão de facilitar pra gente alguns arquivos, algumas autorizações, né? Ou até um módulo oficial que aí não dependeria da gente, eles lançariam e a gente compraria, né, como consumidor mesmo. Mas eu acho que não vai rolar não, nós vamos ficar mesmo no que está atualmente, e aí vai ser mão na massa de toda a equipe de tradução do módulo Foundry do Fábula Última, que consiste de 2 pessoas, eu e o Murilo, então vamos se ferrar. Deu errado. A princípio, eu acho que essa parceria aí vai miar, vai ser possível não. Seguindo, ele falou sobre a avó Orvalha, né, que é a líder da vila, a anciã, e ela chamou o grupo pra ir até a casa dela, né? Eles estavam todos na escola, porque o grupo basicamente são 2 adultos e 2 crianças, na verdade. Um adulto, um jovem adulto, né? Um adolescente, que é o Dallon, personagem do Felipe, e as 2 crianças, que é a Lohane e a Chance, né? E aí eles foram caminhando mesmo, assim, com os toquezinhos, como a gente falou, em direção à casa da avó Orvalha. E aí começa uma parte do jogo que eu achei bem legal, que foi um tutorial, né? Conforme eles foram avançando no mapa e na missão, o Guilherme foi fazendo um tutorial com eles, explicando regras, né? E aí o chat pôde fazer a primeira participação, né? Que eles pediram para um NPC, né? Pediram o chat sugerir um NPC. E o Rod Pelais sugeriu o Guile, que é um vendedor de chapéu que faz chapéu em formato de cogumelo, não é isso? Isso, correto. Um dos elogios que eu já faço, assim, à mesa que eles criaram, que quebra muitos formatos que a gente tá vendo pela internet, inclusive o do Critical Role, que muita gente usa de referência, que aqui a gente tem uma mesa de RPG mesmo. As coisas ali estão acontecendo e as pessoas estão respondendo a isso ao vivo. Não é roteirizado. Se acontecer de tirar um resultado ruim, vamos ver o que vai acontecer mesmo com o personagem do jogador. Não é aquele apego ao roteiro mais do que ao jogo, né? Então já é um elogio que eu faço aí ao formato que eles escolheram. Foi até uma coisa que o Alexandre Fusetti falou agora há pouco no grupo do WhatsApp, né? Que a gente estava discutindo, né? Eu vou até cotar aqui o Alexandre, ele falou assim: é natural que no começo surjam dúvidas nos jogadores e no mestre sobre o sistema mecanicamente, mas senti um pouco de falta de preparo em entender um pouco mais as regras. Isso não me incomodaria se não fosse a porta de entrada para tanta gente. E aí eu falei, né? Porque assim, essa parte dos jogadores não saberem as regras é proposital, né? Para você captar a galera que não conhece o jogo, eles irem aprendendo junto. Porque eu acho que ficaria muito chato se o Guilherme só fez assim. Ele poderia fazer de 2 formas. Ou ele poderia fazer as jogadas sem essa parte do tutorial do jogo, fazer as jogadas e o pessoal fingir que não tá sabendo de nada, fingir que não sabe, que seria bem... Ficaria evidente. Ficaria artificial, né? Eu pensava, como é que é isso aqui, né? E a outra parte seria, se todo mundo já soubesse as regras, todo mundo, os jogadores já soubesse as regras, e aí só passando por cima, faz o teste e tal, o cara já rola. Já do jeito que eles escolheram, que é os caras estão no escuro, eles não leram, ou leram bem pouco, né? Leram o suficiente pra fazer os personagens e só, cria essa parte da conexão, né? O cara que tá assistindo também não conhece, a maior parte, né? Nós, eu, você, o Alexandre, a galera que tá assistindo, que já joga Fábula Última, já sabe as regras.
mas com a galera que da Jambô não sabe a coisa que aconteceu lá no outro episódio, no episódio sobre os bastidores. Então é uma coisa pra galera da Jambô, o público da Jambô que não conhece o jogo também aprendendo junto. Aí o Guilherme vai explicar, isso aqui faz assim, essa jogada é assado, você usa esse atributo, isso aqui significa isso, não é isso? Correto, eu acho que é exatamente uma forma de criar até mais identificação. Apresentar o jogo não é necessariamente já conhecer tudo do jogo, então ir aprendendo ali no momento foi importante. Eu gostei da abordagem deles exatamente porque cria essa aproximação do jogador que não tem contato. Então, ele sentir esse grupo, que já é um grupo de pessoas acostumadas a jogar em RPG, mas que para esse sistema específico ali estão tendo as mesmas dúvidas que eles, cria essa aproximação que eu acho legal. Depois que eles definiram aí o NPC do Rod, né, que é o Guile, e aí eles foram fazendo um tutorialzinho, encontraram o Rod, né, com a carroça virada, aí eles desviraram a carroça. Eu achei legal nessa parte, porque o André, ele usou uma habilidade fora de combate, que é uma coisa que não tá na regra do Fábula Última. Ele usou um encorajar. E eu acho legal, assim, eu sou muito de seguir a regra, não sendo Caxias, mas eu acho que se a regra tá ali de um jeito, é para ser seguida. Mas como eu já falei inclusive no podcast 8, no 8 Pilares, número 8, que houve um debate sobre isso, sobre as habilidades poderem ser usadas fora de cenas de combate. O que é que você achou disso? O objetivo do Fábula Última é fazer as coisas em prol da história. E eu acho que se atende a isso, se atende a essa questão de estar sendo algo com efeito narrativo positivo para todo mundo, é proveitoso, tem que ser usado mesmo. Se for uma coisa voltada para ficar tomando vantagens que mais prejudicam a história do que encorpa ela, aí não, né? Então é muito uma questão dessa percepção. E ali naquela questão estava contribuindo para a história, então super positivo. O Guilherme também ele colocou uma regra diferente da regra do Fábula Última, que ele pediu pro pessoal rolar os pontos de inventário. Em vez de você começar com seu número total, né, 6 ou 8, ele falou pro pessoal rolar um D6 pontos de inventário. Eu achei interessante, meio que não ser o padrão total de pontos de inventário, você começar com uma quantidade aleatória, meio que porque são crianças, né, e tal, tá numa vila que, tipo assim, você numa vila que você não tá em viagem, você tá descansando, não tem sentido você andar cheio de coisa, né? Cheio de poção, de coisa pra cima e pra baixo. Eu acho que foi essa mentalidade, eu achei bem diferentão e legal. Detalhe também, né, de que é como se aquilo que eles estivessem fazendo é realmente uma introdução e os personagens ainda não tivessem, por assim dizer, no quinto nível, né? Propriamente dito. Então eu acho que ele pensou muito nisso. Ainda são crianças, vai ter provavelmente um pequeno elipse de tempo ali onde as coisas começam de verdade, ou algum evento maior que faça com que agora eles estabeleçam, ok, acabou a introdução, a coisa começa aqui, agora a ficha de vocês está tudo no máximo, tudo como deveria estar. Então eu acho que foi também uma outra ferramenta dentro da história, né, e aproveitando que é um jogo, de usar essa informação que eles passaram. E aí depois eles continuaram progredindo, né, na vila, andando, e encontraram o tal do forasteiro, né? De acordo com o que o Guilherme falou, ele tá ensinando magia pra Lohane, né, a personagem da Karen, uma magia que não é da Vila Cogumelo, e aí ele falou que ia partir e que sentiu, né, alguma coisa errada com a terra durante a noite, que ela tomasse cuidado e tarará. Ali eu queria que o Dalan tivesse interagido um pouco mais, né? Já que ele escolheu um dos pilares dele, né? Como a questão do preconceito que ele tem com quem vem de fora. Queria que ele tivesse interagido ali um pouco mais para ressaltar isso. Esse ponto do estranhismo com que ele estava vendo, da relação ali dos dois e tal, poderia ter um pouquinho mais de interação. Fala um pouco mais. E aí eles finalmente encontraram a avó Orvalha, né? Que é a anciã que estava lá na casinha dela. E ela falou que a Chance possui um dom, que ela devia usar esse dom para proteger a comunidade, e ela ia passar pelo primeiro teste dela.
E aí ela pediu pro pessoal ir até as grutas, né? Que as grutas são coisa que eles definiram lá na primeira sessão, na sessão 0, né? No primeiro episódio aqui do Crônicas Fabulosas, que as grutas são onde os cogumelos são cultivados. E aí ela falou para eles irem lá ver com alguma coisa que aconteceu lá com os trabalhadores das grutas. Sim, ela fez aquela revelação bombástica, né? Com a reação do grupo e entregou, por assim dizer, a primeira aventura deles, né? Eles fizeram uma side quest, por assim dizer, né? E ajudou alguém da vila, terminou aquela side quest e foi para a quest principal, né? Então eu achei muito legal terem feito isso dessa forma. E aí eles foram para as cavernas para começar algo que já introduziria eles nessa mudança da rotina deles de sair desse estado bucólico para algo aventuresco. Lá quando eles entraram na caverna, rolou um deslizamento de terra, né? Aliás, tinha rolado anteriormente, antes deles entrarem na caverna, um deslizamento de terra, que o pessoal estava desaparecido, né? Eles não encontraram ninguém, primeiramente. E aí rolou o primeiro combate, né? Os dois Golbat lá, né? Os morcegos vampiros. Isso aí. Eles enfrentaram os Golbats lá da caverna. O Gui ficou um pouco decepcionado. Ele esperava que os morcegos causassem mais estragos. O Gui usou a ação livre de chorar, né? Porque chorar é ação livre, não sei se você sabe disso. Principalmente pro mestre. E aí, foi nessa hora aqui que o Gui errou uma regra, né, da iniciativa, né, que ele meio que passou por cima da iniciativa que era pra ser um morcego, um personagem e outro morcego, e aí ele jogou os dois morcegos. E aqui é normal, cara, é uma coisa que acontece com qualquer mestre, você, qualquer mestre já errou isso, exatamente o que o Lino falou anteriormente, né, na questão de ser uma coisa orgânica, de ser uma coisa que tá acontecendo ali. Não é nada ensaiado, né? É uma mesa mesmo, como de amigos jogando. Então acontece de errar, às vezes volta, às vezes, deixa pra lá, deixa assim mesmo, né? Isso aí eles seguiram, né? E aí a gente tem as amostras do que a gente estava falando, tanto da magia usada pela Karen, quanto da magia usada pela Treva, né? Primeiro a Karen tentou segurar, não usar magia, bater com o cajado, não deu certo. Aí ela viu que não tinha jeito e decidiu usar a magia dela de terra. Mas eu acho que ela exagerou um pouco, né? Que ela, pra mim, foi overkill naquele morcego que tava no chão. Ela tacou no terremoto, deu 200 de dano, né? Isso porque só pegou metade. Se tivesse batido os 22 de dano, nossa senhora. Ela segurou tanto pra depois ela chutou o balde, né? Uhum. E a magia da treva, né? Que foi muito interessante, que é a magia ali de entropia. Que ela rolava os dados e o efeito era decidido de acordo com o resultado. Que até 6 tinha efeito prejudicial e acima de 6 tinha efeitos benéficos. Que aí, felizmente, o dado dessa vez estava do lado deles. Diferente da maioria das rolagens deles no jogo. E aí, depois do combate, eles encontraram um NPC que tava lá soterrado depois do deslizamento, né? Esse NPC falou que um tipo de gigante vestido de armadura de ferro, né? Uma armadura de metal, levou 4 dos fungicultores embora, né? E que até rolou uma piada do Gui falando, né? Não, fungicultor é uma palavra que existe, né? É um agricultor de fungo, né? Então faz sentido. Outro dos nerdismos do Gui, né? Pra adicionar ali um brilho ali à história. E aí foi aqui que entrou mais 4 NPCs criados pelo chat, né? O Léo Desvalas, ele criou o Daut, que é Toad ao contrário. Sacana, né, velho? Ele criou o Fungicultor, fascinado pelos chapéus do Guile. O Flávio Luiz criou o Dundum, que cuida do lanche dos trabalhadores. Graviel criou Mimi, uma pesquisadora de fungos que é muito sonolenta. E a outra pessoa, não coloquei o nome. Cadê? Tu ganhou o nome da pessoa, não, né? Sei o nome da pessoa. Esqueceu-se. Criou a Samira, que é uma coletora e geóloga que tem grande admiração por morcegos. Eles não apareceram nesses NPCs, eles só foram criados, mas aí o grupo ficou sabendo que esses 4 personagens foram capturados ou levados por esse gigante vestido de armadura, não é isso? Correto. Já foram ali dados alguns detalhes deles, né?
foi jogado para o chat, mas no jogo normal os jogadores criariam esses elementos, né? Que é um dos elementos do Fábula Legal, é isso, essa participação dos jogadores na construção da campanha, né? Eu achei muito legal eles terem jogado pro chat, porque isso é uma coisa que a live proporciona, ainda mais uma live da Jambô, que normalmente tem muita gente, é diferente de você fazer live para 2 pessoas, entendeu? Então a live da Jambô, eu vi um pico de 158 pessoas no chat. Quando você tem uma live assim, com muita gente, você consegue ter essa participação, não só no Fábula Última, eu já vi outras lives que tem esse tipo de coisa, a galera escolhe o nome do NPC ou escolhe a forma do NPC. O Fábula Última, como você falou, já permite, já exige isso, a criação coletiva, mas com a live leva isso a, sei lá, 10ª potência, tá ligado? Eu acho muito legal. O sonho de todo mestre é ter alguém pra ficar escolhendo o nome de NPC pra ele. É verdade. Ficar escolhendo o nome de NPC é a coisa mais triste desse mundo. E aí eles seguiram no mapinha lá, já dentro da caverna, e encontraram um rio subterrâneo. Eles passaram por um perrengue lá, porque tinham que atravessar a correnteza, né? Não tinha barco, porque o terremoto levou os barcos embora. Era pra ter barco, né? Porque os fungicultores, eles deveriam ter um barquinho ali, mas por causa do deslizamento, acabou caindo, quebrando, e aí eles tinham que atravessar o rio bem gelado. E aí eles fizeram primeiro um teste para fazer jangadas improvisadas, e passaram. E depois eles tentaram atravessar o rio, mas a galera caiu no rio, alguns, né? Foi esse o momento em que o Percival inteligentemente se apropria da ideia que tinha sido dada em off a princípio pela Treva, né? E aí foi um momento divertido da live esse. E também foi nesse momento, mais ou menos nessa parte aí, que rolou uma confusão com o termo, né? Que o André se confundiu com o termo NP. Em inglês é SL, né? Que é Skill Level. A gente traduzia como NH, porque traduzia como habilidade, né? E NH lembra o GURPS, né? Eu não sei se você é jogador de GURPS. Cheguei a jogar GURPS. Meu segundo livro de RPG. Referência de velho! As perícias do GURPS era tudo NH. E aí a gente tava tão feliz com NH, e aí a Jambô traduziu como poder. E aí ficou NP, e o André confundiu NP com o nível do personagem. Aí o Guilherme, opa, peraí, então se tá dando BO, tá dando chabu, a gente vai ter que rever. E aqui começou a minha pequena esperança de que não vai ser mais poder, Lino, vai ser alguma outra coisa, provavelmente habilidade, né? O bom de estar acontecendo essa mesa é exatamente que eles vão conseguir perceber ali em loco os efeitos de algumas escolhas, né? E ter a oportunidade de mudar elas. Então é bom que tenha acontecido isso já de cara e eles possam repensar esse detalhe. E aí, para a última cena da aventura, eles passaram lá por um lance de um líquido corrosivo, né? Que caiu em cima deles. A Lohane encontrou uma lasca de metal de alguma coisa, parte de alguma coisa, e apareceu lá um forasteiro com uma lança que não conversou muito e atacou os personagens, né? Esse foi o final da aventura, não é isso? Correto. Essa lasca, eles estavam com medo de ser a unha do gigante. Ia ser... Porra, fosse a unha do bicho, ia ser o quê? E o tamanho do bicho? Então, a preocupação deles é essa. Se isso é só uma lasca, não é a unha inteira e já é do tamanho de uma faca, imagina o tamanho do bicho. Então eles ficaram meio apreensivos com isso. E aí eles encontraram esse forasteiro, poucas ideias aí com eles. Tentaram negociar para ver se não aconteceria alguma coisa, mas já foram atacados sem diálogo. Eu acho que foi isso, a aventura, nós demos um bom resumo. O Guilherme falou que isso tudo que tá rolando ali é um prólogo, é como se fosse antes dos acontecimentos principais da aventura, da campanha, e que já na segunda parte vai ser terminado esse prólogo e eles vão entrar de vera na campanha. Queria te perguntar se você tem alguma consideração final aí sobre toda essa aventura, sobre o que rolou e a sua expectativa para a próxima. Olha, a minha expectativa já é ver o contato com esses NPCs criados. Eu já quero ver na próxima, exijo isso, que a transformação de pato
já aconteça no episódio 2. Eu quero ter a oportunidade de ver isso quanto antes. Uhum. E poder elogiar a interpretação dele, que tá muito boa. E eu gosto do fato, né? A Treva é dubladora profissional. Como ela é generosa com o grupo vai interpretando e ela só vai pontuando algumas coisas assim, ao mesmo tempo que você fica vendo ali ela pulsando por dentro com tudo que tá acontecendo. Então, gostei da formação do grupo, gostei desse prólogo e estou esperando a próxima terça-feira. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, deixa um like aí ou um comentário no YouTube, no Discord, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E é isso, Lino. A gente se vê na próxima semana com mais uma Crônica Fabulosa. Até a próxima terça-feira, fabulosos. Tchau, tchau. Fabuloso.